Bom, pessoal, bom dia a todas e a todos. Meu nome é Natália. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre os direitos da criança e dos adolescentes, mais especificamente o tema da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Antes de começar a falar sobre esse tema, vou dizer um pouco de onde eu vim e o que me motivou a fazer esse vídeo. Eu defendi o meu mestrado no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalhei com a temática dos direitos dos adolescentes, autores de atos infracionais, aliada à justiça restaurativa. Atualmente eu sou doutoranda do mesmo programa de pós-graduação, trabalho com JR, continuo trabalhando com os adolescentes autores de atos infracionais, mas expandindo um pouco mais a questão da justiça restaurativa para abordar a justiça social. A temática dos adolescentes, das crianças e dos adolescentes, ela vem me acompanhando já há algum tempo, tanto na trajetória acadêmica quanto na trajetória profissional. E eu acho que a gente está vivendo atualmente um momento no Brasil e no mundo que é um momento delicado, que é um momento que estamos todos nós em quarentena. E só que ao mesmo tempo eu tenho visto várias pessoas fazendo vídeos bem legais e divulgando o seu trabalho de diversas formas, produzindo, e também é um momento que as pessoas têm tentado aprender coisas novas, têm tentado se motivar, e eu acho que aproveitar esse momento também para descobrir outras coisas. E esse é o intento da gravação desse vídeo, ou seja, possibilitar que as pessoas também, que eu possa compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Mas vamos lá. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ela foi aprovada pela ONU, tá? Em 1989, e ela representou um marco na comunidade internacional, porque ela introduziu um sistema, que é o Sistema da Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente, tá? Essa convenção ela foi fruto de 10 anos, tá, de discussão, pessoal. Não foi algo que veio do nada, muito pelo contrário. E ela representa esse marco na comunidade internacional, trazendo esse sistema da proteção integral dos direitos da criança, em contraposição a uma doutrina, que é a doutrina anterior, que é a doutrina da situação irregular. Essa doutrina da situação irregular, ela não concebia crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, ou seja, havia uma perspectiva muito mais assistencialista, uma perspectiva muito mais tutelar na relação com as autoridades, com as instituições, com o Estado e com as famílias. Porque a partir do momento que você não tem um catálogo de direitos fixado, é possível que você tenha decisões muito arbitrárias e discricionárias, e que muitas vezes em várias áreas, mas principalmente na área do adolescente autor de ato infracional, a gente pode ver decisões que, tentando evitar a violência ou minimizar a violência, acabavam por agravando a violência. Então, essa convenção ela vem trazer esse marco. Olha, a partir de agora nós temos um sistema da proteção integral e que confere às crianças e adolescentes um aporte, um catálogo de direitos que tem que ser observados na relação da família, na relação com o Estado. Inclusive, esses direitos, eles podem ser opostos ao próprio Estado, na relação com as crianças e com os adolescentes. Mas é importante dizer, pessoal, que antes da Convenção Internacional, cuja aprovação se deu em 89, a gente já tinha alguns outros documentos em âmbito internacional, ou de caráter regional, ou de caráter internacional, mas não com força de tratados, e que dispunham sobre já com essa visão das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, tá bom? Dentre esses documentos, a gente pode mencionar aí as regras de Beijing,
as diretrizes de Riad, que muito embora não tivessem força de tratado, eles já tinham uma influência na interpretação das legislações, na elaboração de políticas públicas, na interpretação de outros tratados, ou seja, eles tinham já uma força na comunidade internacional. Mas a convenção, ela veio de certa forma consagrar essa doutrina, esse sistema da proteção integral dos direitos da criança. E o que chama muita atenção sobre a Convenção Internacional foi a grande adesão, a quantidade de países que aderiram ao texto da Convenção. Nós temos mais de 180 países signatários, o Brasil é um deles, tá? E a gente entende, né, não só eu, mas a doutrina como um todo entende que essa grande adesão ao texto da Convenção se dá pelo reconhecimento de que crianças e adolescentes, a eles devem ser aportados um conjunto, um catálogo de direitos. Mas esses direitos que são aportados a eles não têm condição, como nós adultos temos, de reivindicá-los, de cobrá-los perante qualquer um que seja. Então, o reconhecimento de crianças e adolescentes como um grupo vulnerável, é um grupo que tem particularidades específicas, cujas pessoas estão numa condição peculiar aí, de uma fase de desenvolvimento, e que, reconhecidos como vulneráveis, eles devem ter uma proteção especial dos estados. É preciso que se olhe com mais cuidado para esse grupo, justamente por essas questões que eu coloquei. Agora, o que é interessante também ver e destacar aqui é que a adesão ao texto da Convenção, após a ratificação pelos países e a incorporação do texto da Convenção no ordenamento jurídico dos países que a ratificaram, ela se deu de formas diferentes. Alguns países incorporaram o texto da Convenção numa perspectiva muito mais retórica ou formal, ao passo que outros países fizeram aí um esforço para estar dando concretude. E aí a gente pode dizer que houve uma incorporação no ordenamento jurídico desses países que foi mais substancial, tá? Ou seja, de fato buscou-se dar efetividade à integralidade dos direitos que estão prescritos ali na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, tá bom? No Brasil, nós temos, além do texto da Constituição, o artigo ali 227, que foi, inclusive, que é interessante, anterior à própria aprovação da Convenção pela ONU, trazendo o paradigma da proteção integral, nós temos uma lei que traz o espírito da Convenção Internacional dos Direitos da Criança para o Brasil, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. O Estatuto da Criança e Adolescente, nas palavras de Antônio Carlos Gomes da Costa, ele trouxe uma revolução para o ordenamento jurídico brasileiro, né? Ele tem algumas perspectivas. Antônio Carlos Gomes da Costa vai dizer que existe uma revolução de caráter do conteúdo, ou seja, essa própria concepção de crianças e adolescentes que passam de objetos para sujeitos de direitos. Há uma revolução no conteúdo, há uma revolução metodológica, no sentido de se considerar uma forma, um catálogo de direitos de como se lidar com crianças e adolescentes, principalmente aí no âmbito da doutrina penal juvenil, né, ou direito socioeducativo, como alguns também denominam, e traz uma revolução institucional, porque o Estatuto ele traz uma reorganização das instituições, da forma como as instituições no âmbito do governo federal, dos estados, dos municípios, têm de se organizar para lidar com esse novo direito, com essa nova forma como os direitos da criança e do adolescente se apresentam no país. Bom, é importante dizer que ainda existem desafios para fazer com que os direitos da criança e do adolescente no Brasil e no mundo, eles sejam efetivados de acordo com o texto, considerando a integralidade do texto da Convenção Internacional. Existem desafios
é preciso com certeza vencer esses desafios. A gente continua aqui defendendo isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou tratar um pouco mais da caracterização da doutrina da situação irregular em contraposição à doutrina da proteção integral dos direitos da criança, uma lei que está sob a égide ou da doutrina da situação irregular ou da doutrina da proteção integral. Quais são as características dessas leis que permitem vinculá-las a um determinado sistema ou outro? E aí a gente continua debatendo esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida sobre os conteúdos que eu utilizei, o material referencial bibliográfico que eu utilizei para a elaboração do vídeo, pode comentar, pode entrar em contato. E é isso aí. Beijo grande para vocês.